Bora de informação exclusiva, além de Yuri Alberto, o Corinthians também quer Balbuena no vídeo de hoje do canal do Nicola, todos os detalhes dessa história. Bora te atualizar também sobre um papo que surgiu no Rio Grande do Sul, dando conta de que o Palmeiras quer atravessar o timão pelo Yuri Alberto. Tem algum fundamento? Falo também sobre Jefferson Soteldo, mais uma vez o nome dele especulado no São Paulo. O que tem de verdade nisso? Para completar, o Flamengo vivendo uma debandada crise política das bravas, tem informação a respeito de patrocínios no Cruzeiro, o dono do Botafogo, John Textor, abrindo o jogo sobre especificamente James Rodrigues, além de uma série de outras novidades super importantes, tenho certeza que você vai curtir. Antes, só preciso me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, com passagens por Diário de São Paulo, ESPN, também estive na Rádio Bandeirantes, na Bradesco Esportes FM e agora no YouTube. A missão é deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração. Para não perder nada, deixa o joinha e aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo tem um oferecimento de Aposta Ganha, site de apostas esportivas que me dá a maior sorte. Começar por jogos dessa quinta-feira, daqui a pouco tem São Paulo e Palmeiras, jogo da Copa do Brasil. A vitória do São Paulo paga R$ 3,20, o empate paga 3 e a vitória do Palmeiras pagando R$ 2,37. Um pouquinho mais cedo tem Fluminense e Cruzeiro, Copa do Brasil. Vitória do Flu paga R$ 1,90, o empate R$ 3,10 e se der Cruzeiro no Maracanã, R$ 4,50. Mais à noite pela Série B tem CSA e Grêmio. Vitória do CSA paga 3,10, o empate pagando 2,80 e a vitória do Grêmio paga 2,55. Além dos jogos da quinta, dá para apostar na sexta-feira com rodada da Série B, no Campeonato Brasileiro do fim de semana. E para apostar é super simples, só pegar o link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Faz seu cadastro na Aposta Ganha e começa a se divertir, beleza? Bora pro giro de notícias. A primeira informação é de que o Rogério Ceni tinha o plano de poupar vários titulares no confronto contra o Palmeiras nessa quinta-feira, Copa do Brasil. Mas os líderes do elenco procuraram o Rogério e disseram que querem jogar. Eles ficaram engasgados com a derrota, a forma como o São Paulo perdeu para o Palmeiras na última segunda pelo Campeonato Brasileiro, e o Rogério deve ter uma força mais próxima da máxima para o confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Outra informação importante, o presidente do Santos, Andrés Rueda, esteve no CT do Peixe nessa quinta-feira, dia seguinte, a derrota por 4-0 para o Corinthians. O que o presidente quis? Mostrar para todo mundo que é o tipo da derrota inaceitável, 4-0, resultado vergonhoso que praticamente elimina o Peixe da próxima fase de quartas de final da Copa do Brasil. Bora falar também sobre o Palmeiras, que deixou bem claro que não vai aceitar o repasse dos 50% do Júnior Barranquilla em relação ao Borja para o River Plate. Negociação do Borja hoje está correndo o risco de não acontecer. O Borja, ex-atacante do Palmeiras, está jogando no Júnior Barranquilla e o River Plate queria comprar 50% dos direitos econômicos. O Palmeiras falou, tudo bem, você vai comprar 50%, 25% da grana ficam com o Palmeiras, 25% ficam com o Júnior. Nesse modelo, o Júnior Barranquilla se recusa a fazer o negócio e o Borja, inclusive, já tem data para se reapresentar ao time colombiano. O prazo para inscrições na Libertadores está bem perto do fim e pode ser que o negócio mele depois da participação alviverde. Para completar o giro de notícias, contar que a minha Portuguesa assinou a renovação do contrato de um menino que surgiu muito bem nessa temporada. A Lusa contratou um atleta chamado Paraíso. Ele foi contratado para jogar o Sub-20. E é o artilheiro e o principal jogador da Portuguesa até o momento. É o artilheiro de toda a competição e é o principal jogador da Lusa. 11 gols em 9 partidas. O que a Portuguesa fez? Se apressou e renovou o contrato do atleta até novembro de 2024. Boa notícia para você que torce pela Lusa ou que é simpatizante. Para fechar o giro de notícias, é só confirmar que Paul Pogba está de volta à Juventus. Vai assinar contrato longo com o clube e a curiosidade é que o Manchester United mais uma vez se deu super mal com o atleta, não vai ganhar nenhum centavo nessa transferência. Bora falar agora sobre o Cruzeiro e a história dos patrocínios. Venho contando para vocês há bastante tempo que o Ronaldo estava animado, cogitando a possibilidade de ter patrocínios super valiosos ainda nessa temporada. O tempo está passando e nada desses patrocínios chegarem, exceto um recentemente anunciado para o time feminino. Pois bem, o CEO do clube, o Gabriel Lima, deu uma entrevista ao Samuel Venâncio e foi perguntado a respeito de como é que andam esses patrocínios. Ele contou alguns bastidores interessantes, entre eles o fato de o Cruzeiro hoje, com a presença do Ronaldo no comando, ter muito mais visibilidade no exterior. De acordo com o Cruzeiro, eram só 6 publicações de matérias do Cruzeiro em 2 anos. Desde a chegada do Ronaldo, ou seja, nos últimos 6 meses, o número de matérias publicadas no exterior passou para 20, ou seja, é um Cruzeiro que, além de ganhar mais destaque no Brasil, também repercute mais fora do país.
Ainda assim, isso não tem se traduzido em patrocínios. É bem verdade que o Cruzeiro do Ronaldo está exigindo valores muito mais altos do que os praticados recentemente. O Ronaldo, por exemplo, quer pro patrocínio Master uma cifra superior à que o Atlético Mineiro conseguiu, mesmo com todo esse destaque esportivo, brigando por título, sendo atual campeão brasileiro e da Copa do Brasil. Deveremos ter novidades ao longo da temporada, pelo menos de acordo com o CEO do clube. Bora falar agora sobre John Textor. O dono do Botafogo deu uma entrevista nessa quinta-feira ao Sport TV e foi perguntado sobre uma série de coisas, deixou bem claro, mais uma vez, que aquela invasão de torcedores no CT pode acabar atrapalhando a negociação com o Zahavi. O atacante israelense, que tinha sinalizado de maneira positiva, está sendo pressionado pela esposa a não vir jogar no Rio de Janeiro. Mas o principal ponto dessa entrevista foi quando o John Textor respondeu sobre James Rodrigues. A frase é a seguinte, abre aspas: "O James me disse que está em busca de um novo desafio. Conversamos e espero poder convencê-lo. Mas não se trata só de nome famoso. Ele tem que jogar bola." Fecha aspas. James, que pertence ao Al-Rayyan, time do mundo árabe, ganha mais de 2 milhões de reais por mês e tem contrato até 2024. James está forçando a saída por lá, mas gostaria de jogar no futebol europeu. Prometo ficar de olho nessa história e ir te atualizando, beleza? Quero falar agora sobre Soteldo, mais uma vez a especulação de que o atacante venezuelano pode pintar no São Paulo. A história começou nas redes sociais e foi ganhando força, até que muitos são paulinos me procuraram para perguntar o que há de verdade nessa história. Antes de gravar o vídeo, conversei com o dirigente do São Paulo e vou contextualizar tudo. Primeiro, Soteldo está à venda no Tigres. O clube mexicano está decepcionado com o comportamento pouco profissional do atleta. Soteldo, que chegou em janeiro, não conseguiu ir bem dentro de campo e na reapresentação do time para a pré-temporada tem dado sinais de que quer se mandar. O que o Tigres fez? Beleza, você quer se mandar, a gente vai te pôr à venda. 6 milhões de dólares é o valor pedido. E aí que começam os problemas. São Paulo alega que hoje não tem condição de fazer esse investimento de 6 milhões de dólares. No começo do ano, São Paulo tinha uma condição financeira menos complexa e tinha perspectiva de um parceiro que inclusive ajuda o Corinthians no pagamento dos salários do William. Hoje, a crise financeira se agravou, São Paulo segue sem, por exemplo, conseguir pagar parte dos salários atrasados dos atletas desde a época do Eco, e esse parceiro não se mobilizou mais para ajudar o tricolor no pagamento do Soteldo. Isso sem falar nos 6 milhões de dólares para aquisição dos direitos econômicos. O que eu ouvi é que a chance de Soteldo pintar no Morumbi agora é zero. São Paulo está trabalhando com nomes mais baratos, como por exemplo do Marcos Guilherme, que inclusive já foi anunciado e só vai ter condição de jogo a partir de 18 de julho. Nicola, não tem nenhuma possibilidade de empréstimo do Soteldo? O Tigres tem deixado bem claro que não tem a intenção de se desfazer do Soteldo por empréstimo, quer recuperar o investimento feito no atleta, a menos que isso mude. Soteldo no São Paulo, chance nenhuma, tá? Bora falar agora sobre Balbuena, informação exclusiva que eu contei para vocês no meu blog no Yahoo na manhã dessa quinta-feira. Tinha publicado sobre a história do Yuri Alberto, conversas avançadas com o Corinthians, mais tarde, ainda nesse vídeo, eu vou falar sobre o Yuri Alberto. Mas em meio a essa notícia, uma pessoa do Corinthians falou: Nicola, tem uma informação bombástica para você. Eu falei: o que é que acontece? O Balbuena também negocia com o Corinthians. Eu falei: o quê? Pode cravar, o Balbuena está fazendo parte dos planos do Corinthians. Fui atrás, chequei essa história e confirmei que de fato o zagueiro paraguaio, que já vestiu a camisa alvinegra e fez enorme sucesso, está nos planos. A ideia de Vitor Pereira e da diretoria é contratar 2 nomes apenas para essa janela de transferência. O Yuri Alberto como centroavante e o Balbuena como zagueiro para repor as saídas do Jô, que rescindiu seu contrato, e do João Vitor, que está sendo negociado com o clube português. Já contei para vocês que o Timão vai faturar entre 7 e 8 milhões de euros com essa venda. O Yuri Alberto bem mais avançado. Vou falar sobre o Yuri daqui a pouquinho. O Balbuena é um pouco mais delicado. Também joga na Rússia, também vive esse dilema em relação ao seu futuro. O Balbuena já declarou, já deixou bem claro que não vai jogar no campeonato russo se o time dele, o Dinamo Moscou, só tiver o campeonato russo para disputar. Ele havia sido contratado para ter a perspectiva de atuar na Champions League ou na Liga Europa. Só que existe um veto da FIFA em relação aos clubes russos e a participação nas competições europeias. Diante desse cenário, o Balbuena já comunicou ao pessoal do Dinamo que busca alternativas. O problema para o Corinthians vem agora. O Balbuena vai dar preferência para clubes europeus, especialmente aqueles que possam disputar a Champions ou a Liga Europa. O Corinthians, no cenário sul-americano, não vai ter essa possibilidade e também não tem capacidade de oferecer os mesmos vencimentos que ele imagina poder ter no futebol, por exemplo, inglês. Como a janela por lá está só começando, o Corinthians vai precisar ter paciência em relação ao Balbuena.
Se não surgirem propostas, se os interessados do velho continente não forem bacanas, aí sim o Timão mais pra frente vai ter chances de contratar o Balbuena em relação ao Yuri, coisa bem mais simples e rápida para ser resolvida em breve. Antes de falar sobre o Yuri, deixa eu só te atualizar sobre a debandada no Flamengo. O Flamengo vive uma crise política das maiores. E eu acho até que dá para dizer que é uma crise maior do que a crise técnica dentro de campo com a falta de resultados, demissão de treinador. E essa crise está sendo conflagrada, ou está ficando cada vez mais evidente, com a debandada que acontece no Conselho de Futebol. Mais conhecido como Conselhinho, esse órgão havia sido criado em 2019, composto por 5 pessoas que ajudariam nas decisões ligadas ao futebol. Então, por exemplo, precisa se contratar um técnico. O vice de futebol Marcos Braz submete o nome do técnico que ele pensa ao Conselhinho. 5 integrantes, lembra que eu falei, né? Pois bem, 15 dias atrás, houve a primeira saída. O responsável por deixar o Conselhinho naquele momento foi o Fábio Palmer, que chegou a justificar a saída da seguinte maneira: por entender que a minha atuação não vinha sendo mais contributiva, fecha aspas. Nessa quinta-feira, outros 2 membros do Conselhinho também anunciaram a saída. O BAP, o Eduardo Batista, que é o cara mais próximo do Rodolfo Landim, do presidente, além do Deco Roisman. Esses 3 que deixaram o Conselhinho são antagônicos, são rivais do Marcos Braz e decidiram deixar esse órgão por entenderem que as palavras, as medidas, as providências, as sugestões que eles têm dado nas reuniões do conselho não têm sido escutadas. Então qual é a lógica de criar um conselho, de se ouvir a opinião das pessoas e essas opiniões não serem levadas em consideração? Contratação, por exemplo, do Paulo Souza, não houve o aval desses membros do conselho. O Marcos Braz e o Bruno Spindel contrataram porque decidiram. O mesmo aconteceu agora recentemente com a indicação do Dorival Júnior. A ideia do Conselhinho era trabalhar com outros nomes de treinador. Para falar a verdade, o Conselhinho defendia a demissão do Paulo Souza há mais tempo, de forma antecipada, para que se pudesse buscar treinadores que ainda estavam disponíveis no mercado, como Jorge Jesus, como por exemplo o Carlos Carvalhal ou o Leonardo Jardim. O Braz e o Spindel estenderam a corda, demoraram para demitir o Paulo Souza, quando viram esses 3 técnicos que eu citei já estavam empregados. Chateados, insatisfeitos, os 3 debandaram, deixaram o Conselhinho e agora a bomba está nas mãos de Rodolfo Landim. Marcos Braz e BAP estão em rota de colisão, como em poucos momentos a gente viu, desde que ambos se tornaram pessoas importantes na gestão de Rodolfo Landim. Para fechar o vídeo, quero falar sobre essa história que surgiu no Rio Grande do Sul, de um possível interesse do Palmeiras na tentativa de contratar Yuri Alberto. Responsável pela informação foi o pessoal da Revista Colorada, que cobre o Internacional. O que o Inter tem a ver com essa história? O Inter foi o primeiro clube a demonstrar a intenção de contratar o Yuri Alberto. Inclusive o Corinthians atravessou o Internacional e hoje está bem perto de fechar com o centroavante ex-colorado. Pois bem, de acordo com a Revista Colorada, a Leila Pereira buscou informações recentemente sobre a situação do Yuri e estava disposta a fazer uma proposta de R$1.100.000 por mês de salário para fechar com o Yuri. Seria uma forma de trazer mais um camisa 9 e impedir que um reforço importante vestisse a camisa de um adversário. Achei meio esquisita a história, até porque o Palmeiras acaba de anunciar 2 reforços. O Merentiel, atacante uruguaio que pode atuar como 9, mas também joga aberto pelos lados do campo, e Flaco Lopes, contratação das mais caras da história do futebol brasileiro, $14.300.000. Atacante argentino, 21 anos de idade, esse sim, camisa 9, que veio do Lanús. De qualquer forma, fui checar essa história com uma fonte minha bem confiável dentro do Palmeiras. Perguntei, e aí, tem alguma coisa? A pessoa falou, Nicola, não tem cabimento nenhum. O Yuri Alberto foi monitorado pelo Palmeiras durante boa parte do ano. Em janeiro, inclusive, houve um contato. Quando ele se mudou para o Zenit, acabou qualquer perspectiva. Essa história da prorrogação, só para vocês entenderem. Recentemente, a FIFA estendeu até junho de 2023 a permissão para que atletas de clubes russos e ucranianos tenham seus contratos suspensos com seus clubes. Essa notícia surgiu depois que o Palmeiras já havia contratado o Merentiel e o Yuri Alberto. Então, quando o Palmeiras fecha a contratação de um argentino e do Uruguai, o Palmeiras acaba, finaliza, se encerra o ciclo de contratações para essa posição. O Verdão não tem interesse na contratação de Yuri Alberto. O Corinthians e o Internacional são os grandes concorrentes e o Corinthians é hoje o grande favorito a ficar com o Yuri. Ouvi de uma pessoa do Corinthians que a ideia é bater esse martelo até no máximo sábado. Já havia o aval do Yuri em relação ao Corinthians sobre salário, 1,3 milhão de reais é quanto ele vai ganhar, mesma coisa que ele ganhava nos tempos de Rússia, vai ganhar no Corinthians. O Timão garante ter capacidade financeira para fazer esse investimento. Faltava o sim do Zenit, que já chegou. O
Corinthians já tem autorização de um empréstimo gratuito, o Corinthians assume 100% dos salários, não vai haver troca de jogadores, repasse de atleta do Corinthians para o Zenit, nada disso foi discutido. O que falta? Só a questão burocrática do envio de documentos e tudo mais. O Yuri vai passar por exames médicos e será anunciado muito em breve como reforço alvinegro. Torcedor do Corinthians, tá chegando aí um baita atacante, 21 anos de idade, atleta extremamente promissor, passagens por várias categorias de base da seleção brasileira e comprado recentemente pelo Zenit por 25 milhões de euros, chega de graça. O Corinthians fica com ele por empréstimo de uma temporada, banca só 100% dos salários. Achei um golaço dos dirigentes corintianos, tipo do jogador que vai mudar o patamar ofensivo do Corinthians para bem melhor. E você, o que você acha sobre Yuri Alberto? Se você fosse dirigente do Palmeiras, ainda tentaria o centroavante ex-internacional? Use o espaço para comentários, deixe sua opinião. Também não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, aquela coisa toda. A gente se vê um pouco mais tarde com o programa do Nicola. Abraço, tchau!